que a espiritualidade possa nos ajudar para que possamos refletir sobre a mensagem do Evangelho, que é a proposta da noite de hoje. E como de início, temos uma mensagem trazida pelo Espírito Emmanuel, e vamos tentar acalmar a nossa mente, vamos abrandar o nosso coração, e vou ler a mensagem. Para começar o bem, para encontrar o bem e assemelhar-lhes a luz, não basta admitir a existência. É indispensável buscá-lo como perseverança e fervor. Ninguém pode duvidar da eletricidade, mas para que a lâmpada nos ilumine, o aposento recorreremos os fios condutores que lhe transportem a força desde a aparelhagem da usina, distante até o recesso de nossa casa. A fotografia é hoje fenômeno corriqueiro, contudo, para que a imagem se fixe na execução do retrato é preciso que a emulsão gelatinosa sensibilize a placa que o recebe. A voz humana, através da radiofonia, é transmitida de um continente ao outro com absoluta fidelidade. Todavia, não prescinde do redemoinho eletrônico que, devidamente disciplinado, lhe transporta as ondulações. Não podemos, deste modo, plasmar realização alguma sem atitude positiva de confiança. Entretanto, como exprimir fé? Indaga-se muitas e muitas vezes. A fé não encontra definição no vocabulário vulgar. É força que nasce com a própria alma. Certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas, mostra-se no cristal fraturado que se recompõe, humilde a fratura que um dia ficou exposta, e revela-se na árvore decepada que se refaz gradativamente, entregando-se às leis de renovação que abarcam a natureza. Todas as operações da existência se desenvolvem, de algum modo, sob a energia da fé. Confia os campos no vigor da primavera e cobre-se de flores. Fia-se o rio na realidade da fonte e dela não prescinde para a sua caudal larga e profunda. A simples refeição é para o homem espontâneo um ato de fé. Alimentando-se, confia ele nas vísceras abdominais que não vê. Todo o êxito da experiência social resulta da fé, que a comunidade empenhe no respeito às determinações de ordem legal que regem a vida. Utilizando-nos conscientemente de semelhante energia, é-nos possível suprimir longas curvas em nosso caminho de evolução. Para isso, seja qual for a nossa interpretação religiosa da ideia de Deus, é imprescindível acentuar em nós a confiança no bem para refletir-lhe a grandeza. Reconhecemos a lente e o sol. Recordemos que o astro do dia distribui equitativamente os recursos de que dispõe, convergindo-lhe, porém, os raios com a lente comum, dele auferiremos poder mais amplo. O bem eterno é a mesma luz para todos, mas, concentrando-lhe a força em nós, por intermédio de positiva segurança íntima, de certo, com mais eficiência, lhe retrataremos a glória. Busquemo-lo, pois, infatigavelmente, sem determos-nos no mal.
O tronco podado oferece fruto igual àquele que produzia antes do golpe que o mutilou. A fonte alcança o rio, desfazendo no próprio seio a lama que lhe atiraram. Sustentemos o coração na água viva do bem inexorável. Procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruzam ali de cotidiana. Teremos assim o espelho de nossa mente voltado para o bem, incorporando-lhe os tesouros eternos e a felicidade que nasce da fé, generosa e operante, libertando-nos dos grilhões de todo mal, de ver que o bem constante e puro terá encontrado em nós seguro refletor. Então, pessoal, depois da mensagem de Emmanuel, que ele fala sobre a fé, é imprescindível que a gente relaxe um pouco mais para harmonizar a nossa mente, para tentar, da melhor forma, construirmos um entendimento pela reflexão que vai ser feita. E assim, a gente ora a Jesus, pedindo que nessa noite Ele possa nos auxiliar a que todos nós possamos beber na fonte límpida do Evangelho de amor do nosso Cristo e aprender com Ele as lições importantes que iremos nessa noite refletir. Que os bons e amoráveis espíritos que assistem a esse trabalho nas segundas-feiras estejam conosco. Que Joana de Ângeles, mentora desta casa, nos ampare e inspire para que possamos alimentar a nossa alma esta noite para sempre. Então, o capítulo que nos foi reservado para reflexão, o tema que nos foi reservado para reflexão dessa noite, no encontro com o Evangelho, é o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele está contido neste capítulo, e o capítulo é A Fé que Transporta Montanhas. Esse capítulo contém vários artigos interessantes e muito ilustrativos e muito instrutivos. Dentre eles, existe a instrução dos espíritos, que vai ser o material que nós vamos refletir, que é a fé, mãe da esperança e da caridade. Então, os espíritos dizem o seguinte, no item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, instrução dos espíritos. Para ser proveitosa a fé, ela deve ser ativa, não pode entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperarei? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? A fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os instintos nobres que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, portanto, que essa base seja forte e durável, porque se a mais ligeira dúvida vier abalá-la, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, pois, esse edifício sobre o alicerce em alicerces inamovíveis, que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. A fé sincera, ela é contagiante e empolgante,
Comunica-se aos que não a tinham ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para que penetrem nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para que demonstrardes o merecimento da vossa fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, a fim de lhes permitirdes ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes. Tende, pois, a fé em tudo que ela contém de belo e bom, em sua pureza e sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditar nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai, sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Essa passagem, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quem nos deixou foi o Espírito Protetor José, em Bordeaux, 1862. Como estamos agora com o tempo um pouco diminuto, pelo contratempo do início, eu vou retirar algumas expressões contidas lá nessa passagem para que a gente possa refletir sobre elas. Então, logo no início, o primeiro parágrafo nos diz que fé, ela é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Fé, a mãe de todas as virtudes que nos conduzem a Deus. Cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. É o primeiro parágrafo. Aqui tem coisas importantes a se entender. Mãe de todas as virtudes. Se ela é mãe de todas as virtudes, ela tem uma importância muito maior que julgamos ter a fé. Não estamos aqui falando apenas numa crença religiosa. Estamos falando em uma força que há no ser, que nasce com ele, e que ele é. Essa força vai gerar todas as virtudes que favorecerão o ser ao encontro de Deus. Fé, ela também cresce. Fé não se impõe. Fé não se compra, não se adquire, ela nasce conosco. É um sentimento inato. E se ela se desenvolve, se ela desenvolve as virtudes, a fé, essa mãe de todas as virtudes, ela é muito ativa. Ela deve ter um poder muito grande de ação. E qual seria o objetivo dela? Qual o objetivo da mãe de todas as virtudes? Podemos refletir um pouquinho. Se ela é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, o objetivo dela é nos conduzir a Deus. Costumamos falar que o objetivo da fé é a nossa salvação. Temos que entender que aqui salvação é no sentido de elevação, de conquistas nobres do moral e também intelectual. São conquistas, sabedoria, virtudes, competências a serem adquiridas para que o ser conquiste o desenvolvimento de todas as suas virtudes através desta força que nasceu com ele.
essas três virtudes formam uma trindade inseparável, está lá no texto. Quais são as três virtudes? A fé, a mãe, a esperança e a caridade. Elas formam uma trindade inseparável. Portanto, não há esperança sem fé. Não há caridade sem fé. A fé, ela está intrínseca na esperança e na caridade. Ela é o fermento da esperança e é ela o móvel da caridade. Portanto, quando a gente começa a entender que a esperança e a caridade, como nos diz lá, elas são consequências da fé, a gente começa a entender porque lá no primeiro parágrafo diz que ela é a mãe de todas as virtudes. Porque ela gera a esperança, ela, através da esperança, ela nos move à caridade. Portanto, o que nos cabe é entender um pouquinho mais sobre fé. Fé não é apenas acreditar. A gente a gente teve o hábito de dizer, mas eu acredito, eu creio. Essa fé que nós estamos falando, que está contida no Evangelho, ela tem uma raiz importantíssima. A raiz dela é Deus. O DNA da nossa fé é divino. E a fé, essa fé que nós costumamos colocá-la dentro das religiões, ela é muito mais do que um preceito religioso, um dogma religioso. Esta fé é o que alimenta a nossa alma, é o que nos impulsiona, é aquela que impulsiona o cientista, é aquela que impulsiona cada ser humano as suas conquistas no dia a dia, desde as mais simples às mais complexas. Independe de religião. A fé, na verdade, ela, no aspecto religioso, ela tem a raiz, vamos dizer assim, a raiz no latim. Fé, em latim, ela representa fidelidade. Fides, fidelidade. Fé está relacionado à fidelidade. Fidelidade como uma relação íntima de confiança. Sustenta todas as nossas certezas, formando a nascente de uma esperança ativa, não só aquela que espera as coisas acontecer. Você vai agir, vai ser proativo para alcançar os seus objetivos. E essa fé que é essa relação íntima de confiança, é o nosso Criador, essa relação com o nosso Criador. Por isso que lá diz que era mãe de todas as virtudes que nos conduzirão a Deus. Então, enquanto essa nossa fé se desenvolve, durante todas as épocas da humanidade, a gente esteve desenvolvendo, esteve trabalhando a nossa relação íntima com Deus. E hoje nós estamos num estágio tal, nesse período de transição, onde a era do Espírito se instala. Nós não podemos mais pensar em fé em apenas como uma crença religiosa. Não só porque o Cristo exaltou ela como uma alavanca que nos leva à frente e nos faz agir de forma espetacular. Porque seremos capazes, com essa força, de produzir prodígios em todos os setores da nossa vida. Mas essa trindade, ela tem uma sustentação na confiança.
essa confiança que temos nesse Deus, essa confiança que temos no amor de Deus por cada um de nós. Até bem pouco tempo tínhamos medo de Deus. Até bem pouco tempo nós tínhamos medo do nosso Senhor. Então a nossa relação com Deus precisa ser avaliada, até mesmo para nós entendermos a fé. E eu pergunto, como é que está a nossa relação com Deus? Porque essa trindade, fé, esperança e caridade, é como se fosse uma semente divina plantada em nós, que vai precisar de raízes, que vai precisar levantar o talo, romper a terra, robustecer os seus galhos e folhas, até o ponto de nascer as flores, como a esperança, trazendo esperança. Mas somente no momento do fruto é que a caridade aparece. A caridade, ela é fruto da fé. Ela é fruto da nossa certeza de Deus nos sustentando durante a caminhada. A caridade é fruto de todo aquele que tem uma relação amorosa com Deus, muito além de um dogma religioso. Muito além, muito além de religião e sim religiosidade. A função da religião seria religar o homem a Deus. E a fé seria esse sentimento que nos move em direção a Deus. Lá no nosso textinho, tem muitas coisas a ser entendidas sobre fé. Mas o próprio Paulo já dizia que as 3 virtudes, a fé, a esperança e caridade, a mais excelente é a caridade. Lá na carta, a primeira epístola, a primeira carta aos Coríntios, ele diz que a caridade é a mais excelente. Por quê? Porque ela, o fruto de todo o nosso amadurecimento, de toda a nossa construção, de todo o nosso processo de conscientização de Filho e Deus. Lá também diz que devemos pregar pelo nosso exemplo a nossa fé. Porque as pessoas precisam entender que nós estamos movidos não apenas porque acreditamos em Deus, nós temos certeza de Deus. Nós temos que demonstrar a nossa fé numa fé onde a nossa esperança é inabalável. Nós temos uma confiança que nos fortifica e põe toda a criatura em condição de enfrentar todas as vicissitudes da vida. A fé, como diz lá ainda no texto, em tudo que ela contém de belo e bom, em sua pureza, ela ainda tem um outro fator, a racionalidade. E essa é a questão aonde os espíritos nos ajudam a entender essa proposta. Kardec veio nos dizer que nesse mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, nós precisamos entender nesse capítulo 19, lá onde fala da fé que transporta montanhas, diz que não devemos admitir a fé sem comprovação. Precisamos amar a Deus sabendo porque o amamos. A fé necessita uma base, e essa base perfeita é a compreensão daquilo que cremos. É preciso, sobretudo, compreender essa nossa relação com Deus, o porquê das aflições da vida, porque o nosso estágio de espírito encarnado na Terra nos leva a enfrentarmos tantos desafios. A fé raciocinada, ela se apoia nos fatos e na lógica, para não haver obscuridade, porque ela vai ser uma fé
que vai encarar a razão em todas as faces e em todas as épocas da humanidade. Precisamos entender que a fé é uma inspiração divina que desperta todos os instintos nobres que nos conduzem. Todos os homens nos conduzem ao bem. Mas a base dela tem vistas à regeneração. Porque a regeneração está falando de crescimento, maturação de consciência. Regeneração está falando de espíritos mais amadurecidos, que têm uma relação íntima com Deus mais verdadeira, mais amorosa. Porque Jesus nos disse que Ele é um Deus Pai que nos ama e é infinitamente misericordioso. Esse Pai, Ele quer que a gente aprenda. Ele nos deu a oportunidade de entrar em contato com os nossos conteúdos. Mas, ao mesmo tempo, Ele está em nós, facilitando com que tudo isso se processe dentro de suas leis, mas embalados e conduzidos pelo seu amor. Isso também podemos chamar de fé. Quando começamos a entender esse processo, vamos entendendo que fé é muito mais do que imaginamos. Fé é Deus que nos movimenta e nos impulsiona pela vida. É uma característica divina que habita o ser, porque somos seres que refletem Deus. Trazemos o DNA em nossas almas, o DNA de Deus. E esse DNA de Deus chamamos de fé. Essa fé que amplia em nós a certeza do amor que vige em tudo e em todos. E que um dia todos nós, assim como Cristo disse seríamos deuses, todos nós um dia poderemos estar unos com Deus. Pela base da fé. Esse Deus que nos conduz pela vida. Tem uma mensagem que eu gostaria para o final de dizer para vocês. Essa mensagem é do livro Na Era do Espírito. E quem nos traz essa mensagem é Maria Dolores. Ela diz o seguinte: escuta, alma querida, aceita as aflições e as lágrimas da vida, porque por agentes de acesso à esfera superior. Mágoa, queixa, revolta e rebeldia lembram muralhas sobre a noite fria, furtando o coração à luz do amor. Se a prova te retalha a alma, sincera, perdoa, faz o bem, trabalha e espera. Tudo o que vive e sonha, sofre e ama. Dos astros do infinito ao verme sob a lama, dando-se a elevação do futuro melhor. O sol potente que nos ilumina é um gigante em perpétua disciplina, varando lutas que desconhecemos. Por mais se lhe arremesse o lixo à face, brilha em silêncio como se explicasse que só o amor domina os céus supremos. Corre a fonte da penha ao chão da serra, depois ganhando o vale faz da terra, verdejante celeiro em garbos de jardim. Pelo bem que constrói, de segundo a segundo, muitas vezes recolhe os detritos do mundo, mas beija o lodo e pedra e canta, mesmo assim. O carvão na lareira acende a chama, o tronco mutilado não reclama, a estrada se aprimora, aguentando tratores, no trigo triturado o pão puro se asila, cria-se a porcelana em fogo sobre a argila, o roseral podado dá mais flores. Assim também, alma querida e boa, não recuses a dor que aperfeiçoa,
se não espanca os sonhos, se nos espanca os sonhos, teus e meus, golpes, tribulações, angústias, tempestades, são recursos da vida erguendo a humanidade para as bênçãos de Deus. Rogamos a Jesus, neste momento, para encerrar, que Ele abençoe os nossos propósitos, que Ele se compadeça de todos nós, seres humanos sobre a terra, e que Ele, nosso irmão mais velho, possa levar ao Pai a nossa rogativa. Senhor Deus, nós ainda, seus filhos, ainda tão inseguros, tão vacilantes, precisamos, Senhor, da sua misericórdia e da sua bondade. Venha até nós o seu amor e a sua misericórdia, para que possamos, Pai, crescer, alimentados pela fé que nos diz o quanto nos ama, que as trilhas da terra são de aperfeiçoamento e que a dor faz parte do processo, mas que sofrer temos que aprender que é porque ainda não compreendemos o teu amor e a tua bondade. Cuida, Senhor, das nossas almas enfermas. Aonde, Senhor, hoje campeia a dor e o sofrimento, que os seus bondosos espíritos, incansáveis, trabalhadores do bem e da paz, possam aliviar as dores e, quiçá, Senhor, curar nossas almas e nossos corpos. Que assim seja. Gratidão a todos. Mais uma vez, perdão pela falha do microfone, e que a espiritualidade só temos a agradecê-la, pois conseguimos concluir o nosso trabalho. Que Jesus nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos.